Olá, aluno! Olá, aluna! Vamos começar mais uma aulinha? Hoje iniciaremos com a nossa aulinha de português. E vamos começar pelo alfabeto. Vamos falar o alfabeto com a professora Tatiane? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Muito bem! E aí, agora nós vamos passar para a explicação das atividades do dia, ok? Na primeira atividade de vocês, temos aí o alfabeto que nós acabamos de recitar. Nós temos alfabeto de duas formas. O alfabeto maiúsculo, que ele está aqui de azul, ó. E o alfabeto minúsculo, que ele está em vermelho. A, o B, C, D. Mas, crianças, tá faltando algumas letrinhas aí neste alfabeto, não está? Então, qual é a atividade? A primeira atividade, vocês vão ter que completar este alfabeto nos espacinhos que estão faltando letrinhas, tá bem? Agora, se você estiver fazendo direto no seu caderno, apenas escreva o alfabeto. Mas vamos escrever de dois jeitos. Está aqui. Vamos escrever o alfabeto maiúsculo, que é este que está aqui de azul. Ó, o A, o B, C, D. E depois você copiar o alfabeto minúsculo, que é o que está em vermelho. A, o B, C, D, E. Isso para quem não tiver a folhinha impressa, tá bem? Quem tiver, vão apenas completar as lacunas desses espacinhos com as letrinhas do alfabeto. Como a professora Tatiane acabou de fazer, ó. B, vai aparecer a outra. C, D, tá vendo? E, F, G e assim por diante. Terminado de completar o alfabeto, vamos prestar bastante atenção nas vogais. Quais são elas? São 5. A, E, I, O, U, não é? E também no alfabeto, nós temos que prestar atenção nas consoantes, que tirando essas letrinhas que formam as vogais, o restante todas são consoantes. Todas as outras letrinhas nós chamamos de consoantes, tá? E depois nós temos umas outras letrinhas aí que a professora Tatiane quer explicar um pouquinho para vocês. O som delas. No nosso alfabeto, nós temos a letrinha K. Ele é pronunciado também como uma consoante. E nós falamos Keila, nome de gente, né? De pessoas. Keila. Tem algumas pessoas que se chamam Carla, e o Carla não é com a letrinha C do cachorro, é com a letrinha K, né? Nós também temos a letrinha W. E a letrinha W, ele pode ser pronunciado como uma vogal, mas também tem hora que ele pode ter o sonzinho de uma consoante. Veja o exemplo que a professora Tatiane vai dar para vocês, ó.
Quando ele tiver o som de uma vogal, a vogal é U. Por exemplo, o nome William. 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 Tem um som de U, professora. Mas o William se escreve assim, ó, com W, William, William. Então, é a consoante, a letrinha W, fazendo um som de U. Mas também tem algumas palavrinhas que ela tem um som de V. Por exemplo, essa palavrinha aqui, Vilmar. Vilmar. Agora eu não leio Wilmar, eu leio Vilmar. Então, é escrito com a letrinha W, mas a hora de ler, ela tem um som da letrinha V. Vilmar. Olha que interessante. São dicas para vocês aprenderem na hora da leitura, né? Também nós temos outra letrinha que nós temos que prestar atenção. A letrinha Y. O Y é falado como vogal também e ele tem o som de I. Guardem aí na cabecinha de vocês, hein? I. Por exemplo, a palavrinha Yasmin. Olha só, Yasmin. Mas não começou com a escrita dela com I, começou com Y. Olha lá, Y, né? Mas, professora, então, como eu leio? Eu leio Yasmin. Atentou-se às dicas? Então, ó, guarda tudo aqui na hora da leitura, tá ok? Uma outra questão é a número 2. Observe as palavras escritas no quadro abaixo. Agora, escreva em seu caderno as palavrinhas escritas com as letras K, W e Y. Então, crianças, nós temos outras palavrinhas que são escritas também com essas letrinhas que nós acabamos de ver um pouquinho sobre elas. K, W e Y. Então, preste atenção no som do ketchup. Ketchup. O som do K. Uma comida japonesa gostosa. Yakisoba. Yakisoba. É escrito com Y, mas a professora leu yakisoba. Yakisoba. Com I, né? Lembra que nós acabamos de aprender? O Y às vezes tem um som da vogal I. Quati. Computador. Esse aqui não, né? Telefone também não tem. E um menininho que ele chama Wagner. Mas olha só, começa com o nomezinho dele com W, mas o som é de V. Wagner. Wagner. Então, vocês vão escrever ou no caderninho de vocês, ou pode usar essas linhas aqui nas laterais. Quem tiver o... Agora, o número 3. Escreva em seu caderno ou complete o quadro abaixo com outras palavras que representam as letras K, W e Q. Se você precisar, peça ajuda para a professora da sala de aula ou para alguém aí da casa de vocês, tá bem? Então, vocês vão completar, ó. Quero ver vocês pensarem em novas palavrinhas, hein, crianças? E na número 4, vocês vão tentar ler esses nomezinhos que estão aparecendo aí com as letrinhas K, W e Y. Força
Presta atenção no que na explicação, né, da professora Tatiane, que vocês vão conseguir. Bem, crianças, até daqui a pouco para a nossa aulinha de matemática. Iniciaremos, então, a nossa aulinha de matemática. E para começarmos, vamos de números. Matemática sem número não é matemática. Neste quadro, há 8 números posicionados em lugares indevidos. Peça ajuda aí para alguém de sua casa ou para a sua professora da sala de aula para tentar encontrá-los. Então, vocês vão, para facilitar, vão ler recitando todos os números e prestando bastante atenção, porque tem número aqui diferente. Olha esse caso aqui. 27, 28, 92. Já foi a primeira dica, hein, crianças? Número 2. Escreva na linha abaixo os números que você encontrou nos lugares indevidos. E na segunda linha, esta aqui, ó, como eles deveriam ser escritos. Você poderá fazer essa atividade também no seu caderno. Mas para isso, vocês vão utilizar 2 linhas. Então, a professora vai explicar para vocês como é que é para fazer esse exercício. O número, então, que a professora viu que estava errado lá, era o 29, não é? E no lugar dele, estava ao contrário, estava o 92. Então, eu vou escrever nas primeiras linhas os que eu encontrei ao contrário, errado. E depois, na linha de baixo, eu vou colocar o certo. 92 foi o que eu encontrei, mas o certo, professora, tem que ser 29. Deu para entender como é que vocês vão fazer essa atividade? Então, ó, mãos à obra, hein? A questão 3 está perguntando se há números mais fáceis de serem confundidos. E o que vocês acham? Pensa um pouquinho. Pergunta para alguém aí da casa de vocês, se não conseguirem sozinhos, e tente colocar aqui a sua resposta. Peça ajuda se não conseguir escrever sozinhos, tá bem? A próxima questão é o seguinte. Você já percebeu que quando mudamos a posição dos algarismos, o número muda? Observe trocando, então, a posição desses algarismos. É mais ou menos a forma que a professora explicou no exercício anterior, tá? Tá o 92, vocês vão mudar para 29. Tá o 65. Que número que vocês vão inverter a posição que vai ficar? E o 18? 34. 43. 25, 56 e 89. Vamos inverter, então, essas posições? Agora, o próximo exercício, você vai pensar em números, quaisquer números, e vai colocar nesses espacinhos aqui que nós temos embaixo, do lado dos quadradinhos. Depois que vocês colocarem, vocês vão inverter a posição do número que vocês inventaram. E vai sim se tornar outro número, não é verdade? Então, vamos fazer a tarefinha com muito capricho e muita atenção. Bye, bye, crianças!